Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje é a cadeia pública de Pesqueira, que foi durante muito tempo um problema para o município, desde a época de quando a sede municipal funcionava na antiga Vila de Simbres. É um tema importante, é um tema complexo até, e é uma sugestão de Eulália Araújo Neves. E antes do programa começar, eu queria pedir para você que, se gostar do conteúdo, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe pelo YouTube assim que possível para fazer a sua participação. Agora vamos lá, vamos começar. Quando a Vila de Simbres foi instalada em 3 de abril de 1762, evidentemente ali ainda não havia um prédio adequado para se instalar a sede do governo, para se instalar os serviços públicos que deviam funcionar na sede, funcionar na vila. Evidentemente que já havia sim alguma estrutura, havia a igreja, que sempre foi muito boa, havia algumas casas de moradores, inclusive havia uma boa diversidade já de moradores ali. Havia também as casas dos padres oratorianos. E também parece que havia uma cadeia primitiva, provavelmente uma cadeia que fazia parte da estrutura da capitania do Ararobá, que funcionou ali ainda no século XVII. Existe uma complicação porque essa capitania teria se mudado para Garanhuns, mas não vem ao caso agora. Mas dá a entender que ali, previamente, antes de se instalar a vila, já havia uma cadeia. Mas não havia uma estrutura adequada ainda, uma estrutura definitiva para isso. A vila tem um formato mais complexo, precisava de uma estrutura própria. Em resumo, ela precisava de uma casa de câmara e cadeia, que, como vocês já sabem, a gente já viu aqui no canal em outra oportunidade. De forma clássica, a casa de câmara e cadeia era um sobrado, em cima funcionava a câmara, e embaixo a prisão, a cadeia. Basicamente era assim uma casa desse tipo, uma casa de câmara e cadeia, que era como se funcionava a estrutura do governo naquela época. No termo de instalação da vila, diz que enquanto uma casa adequada não é construída, uma casa preferencialmente de sobrado, aí se encaixando com o modelo clássico que a gente acabou de falar, pudesse, mas se não fosse construída de sobrado, que as casas fossem feitas térreas, mas atendendo aqueles requisitos de segurança, especialmente para a cadeia, que se colocasse grade, que se fechasse por fora e etc. E enquanto não se construísse isso, as casas para o governo, os serviços deveriam ser instalados, a cadeia no caso, ou no prédio que já existia ali, ou na casa dos padres oratorianos, que inclusive foram retirados dali nesse mesmo ato. E a Câmara, a casa de audiência, devia funcionar numa sala nova construída pelos padres, que pode ser o prédio no qual todos os historiadores indicam ou informam que funcionou o Senado da Câmara, que é o prédio que existe em Simbres até hoje. Essa sala nova citada no termo, uma sala tão nova, em 1762 ela era nova, tinha sido construída há pouco tempo pelos padres oratorianos. Mas em resumo, a Câmara foi instalada na Sala Nova dos Padres, que provavelmente é o prédio que existe em Simbres até hoje, e a cadeia foi instalada no sobrado onde funcionava o convento dos padres. A gente está falando dessa instalação em 1762, mas para frente, provavelmente já nos anos de 1800, ele começou a passar por uma reforma para se tornar de fato a casa de câmara e cadeia de Simbres, no formato clássico. A cadeia embaixo, que já estava funcionando provisoriamente, em cima seria instalada a câmara. Ele tinha, inclusive, esse prédio, ele tinha, pelo menos quando se começou a adaptar para ele ser a casa da câmara, ele tinha a entrada para o piso de cima, era lateral, havia uma escada lateral, se subia e se tinha acesso ao piso superior à câmara, e a cadeia, para ser acessada, se descia por uma escada desse piso até alcançar o piso de baixo. Mas essa obra de adaptação nunca foi concluída, na verdade. Chegou ao ponto de Simbres ser ameaçada pelo Brejo de perder a titularidade
do termo, de perder de ser a sede da vila e do termo de Simbres. Naquela época, os moradores se movimentaram, trataram com o governo da província para tentar segurar a sede ali. Se falou até que o capitão Mó Santos Coelho se ofereceu para construir, às custas dele mesmo, com dinheiro próprio dele, de construir o prédio em definitivo, que talvez fosse, na verdade, a conclusão desse que já tinha começado. Bom, mas enfim, nada disso aconteceu. A Câmara em si ficou funcionando na sala, no prédio, né, que a gente identifica hoje como sendo o prédio do Senado de Simbres. A cadeia continuou no mesmo lugar, mas sem o prédio andar, né, sem a obra dessa adaptação ser adiantada. Em cima nos parece que ficou fechado, porque a Câmara nunca funcionou ali, e a cadeia ficou funcionando no térreo de maneira improvisada, até que Simbres perdeu de ser a sede do termo para Pesqueira, em 13 de maio de 1836. E foi dessa cadeia que em 1835 que os presos imploraram para ser transferidos quando a vila estava sendo assolada por um surto de varíola. Logo em 1836, quando o município passou a funcionar em Pesqueira, a Casa de Câmara e Cadeia foi instalada na casa do coronel Pantaleão de Siqueira Cavalcante, que é o pai do famoso Major Panta. Era uma casa residencial, é a casa inclusive onde a Câmara funciona até hoje, né, que depois passou por algumas adaptações e ganhou as feições que tem hoje. Na verdade, mantém essas feições há muito tempo já. Bom, mas foi adaptada ali. A casa era espaçosa, cabia a Câmara, cabia a audiência e cabia também os presos instalados em alguns quartos ou lojas, como se chamava na época. A casa era alugada para a província, mas quando foi em 1857, os descendentes do coronel Pantaleão venderam o imóvel para o governo, para o governo da província. O coronel tinha morrido em 1854, em 57 os parentes venderam. A partir dali, o governo tem a liberdade de começar obras de reforma que pudessem adaptar de fato a casa para o fim a qual ela se destinava. Então, pouco tempo depois, as obras começam. As grades da antiga cadeia de Simbres são trazidas, instaladas na Casa de Pesqueira. Enfim, ela adquire o formato que a gente vê hoje, que é o formato, mais uma vez, o formato clássico de uma casa de câmara e cadeia. Com isso, ela ficou mais segura, mais confortável. As fugas que tanto aconteceram deixaram de acontecer. Enfim, ainda no século XIX, antes da proclamação da República, o prédio já estava completamente adaptado. Só que com o advento da República, o jeito de administrar o município muda completamente. Só que essas mudanças não vêm para o prédio de Pesqueira. Ficou funcionando tudo junto. Justiça, prefeitura, câmara, cadeia. O prédio já não atendia mais às necessidades daquela época. Já tinham perdido o sentido de existir daquele jeito. Tanto é que tem uma nota de 1924, uma nota publicada naquele ano, que diz exatamente assim. Vamos ver. O governador do estado mandou construir um prédio para a cadeia de Pesqueira, onde o velho edifício existente para esse fim está em condições de imprestabilidade. Se entrava numa nova era e era preciso um novo prédio para a cadeia pública. Assim, em meados daquele ano, é aberta a concorrência para a construção da nova cadeia de Pesqueira. E o governo previa gastar 79 contos de réis. A prefeitura de Pesqueira cede um terreno para o governo do estado para que a obra seja feita. Um terreno medindo 23 por 23 metros, localizado na atual rua Adalberto de Freitas. A obra começa, com o encarregado Ulisses Viana, termina em agosto de 1925. Um prédio muito bom, dedicado exclusivamente à prisão, atendendo a esse novo formato de governo. Era uma obra já, na verdade, atrasada, Só em meados dos anos 20 é que o problema se resolveu. Mas, enfim, ficou um prédio excelente. A área central aberta, que proporcionava muita iluminação e ventilação, as celas separadas, seguras, com grades, sala para enfermaria, sala para o pessoal da justiça, sala para a direção, um alojamento para a guarnição, um prédio como deveria ser para esse fim. E com a inauguração dessa nova cadeia em 1925, a antiga cadeia que funcionava junto com a Câmara passou a ser chamada de Cadeia Velha. Vocês podem até encontrar por aí citações na Rua da Cadeia Velha. É justamente a Rua Cardeal Arco Verde, Assim ficou chamada a cadeia quando a cadeia nova foi inaugurada em 25. E quando o presídio Augusto Duque foi inaugurado, isso deve ter sido
por volta de 89 ou 90. Aí o prédio da cadeia nova foi desativado, deixou de funcionar como cadeia e passou a ser chamado como cadeia velha também. Quando a gente hoje fala em cadeia velha, né, nesses tempos atuais, a gente está se referindo a essa cadeia de 1925. Com a desativação, a prefeitura aproveitou o imóvel para abrigar a biblioteca, algumas secretarias municipais, e até hoje a prefeitura faz bom uso do imóvel. Quando eu fazia parte do Instituto Histórico de Pesqueira, eu pessoalmente redigi o pedido de tombamento desse imóvel, mas o Estado não acatou. Mesmo assim, ele sugeriu que a gente pedisse o tombamento à prefeitura. Naquela época a gente pediu, mas o resultado nunca veio. Mas de qualquer forma, o prédio a gente percebe que tem sido bem cuidado, né? A gente pode dizer que ele está pelo menos em razoável estado de conservação. Bom, Eulália, é isso. Espero que eu tenha respondido à altura do que você esperava. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que a gente pode complementar em outra oportunidade. É isso. Sobre a antiga cadeia de Simbres. Aquela cadeia, né, que eu falei aí durante o vídeo, que nela antes havia funcionado o convento dos padres oratorianos. Em 1912, quando o padre Rafael Meira assumiu a paróquia de Simbres, ele encontrou esse prédio em ruínas. E ele diz que aquele prédio tinha sido o convento dos padres e depois tinha sido a cadeia. Esse prédio, em 1925, ele foi reformado ou foi demolido completamente e no local, né, nos alicerces, sobre os mesmos alicerces, foi construída uma escola durante o governo do Major Candinho. Até hoje, eu acho que depois disso ainda houve outra reforma naquele local, né, não se identifica nada do que foi a cadeia velha, muito menos do que foi o convento dos padres oratorianos. Mas se a gente olhar, eu não sou especialista em construção civil, em arquitetura, em nada, mas sou um bom observador porque faz muito tempo que eu estudo história e que observo construções antigas. Naquele prédio, quando a gente olha para os alicerces que estão à vista, né, as pedras, a gente identifica como sendo uma construção muito antiga. Eu diria, né, minha opinião de leigo, que aqueles alicerces, aquelas pedras, aquela configuração que a gente vê ali é no mínimo dos anos de 1800. Vale a pena quem for em Simbres e gostar de história dar uma olhadinha naquilo ali porque é bem interessante. De qualquer forma, embora não tenha praticamente, né, visualmente nada das paredes originais, nada da arquitetura original, mas tinha os alicerces e o alicerce, né, os alicerces são um marco muito importante. Até a próxima.